Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Clube da Leitura. Eu me chamo Alexandre e esse canal, pessoal, tem o objetivo de dividir com vocês, compartilhar o que eu tenho encontrado em livrarias, sebos, enfim, de um modo geral. Tá? E hoje eu quero apresentar para vocês, pessoal, ou compartilhar um pouco dessa leitura que eu fiz de uma HQ da Panini, Superman, chama-se Descer de Bolso, o Superman entre a foice e o martelo. Né? Vocês podem ver que é um Superman, pessoal, diferente daquele que eu particularmente lia muito lá nos anos 80, 90, da editora Abril, né? Que foi a editora que eu mais li quadrinhos. E aqui a história, pessoal, é uma história numa realidade alternativa. Né? Vocês percebem já pela capa ali no peito, né, a foice e o martelo. Então, ou seja, é um Superman onde a nave dele, ao invés de cair nos Estados Unidos, ela cai na antiga União Soviética. A história se passa em plena Guerra Fria. E curioso que a nave dele, pessoal, na história, diz que caiu exatamente na Ucrânia, né, que na época era anexada à União Soviética. Se fosse hoje, né, com essa invasão russa lá na Ucrânia, de que lado o Superman estaria? É verdade? Mas, pessoal, eu vou mostrar algumas partes para vocês, né? Tentar não dar muito spoiler, né? Para quem for adquirir ou já adquiriu e não leu ainda. Né? Eu confesso, pessoal, que as HQs de hoje, eu sou bem seletivo, né? Eu gosto mais das HQs antigas, né? Tenho um pouco mais de paixão para aquelas HQs dos anos 80, 90, enfim, né? Até os anos 70 também, apesar de não ser nascido na época ainda. Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas partes. Vamos lá. Pessoal, aqui a capa dele reflete um pouco, né, a luz. A capa da HQ parece um livro, olhando assim, ó, né? Mas é uma HQ. Aqui na contracapa, por exemplo, você vê aquele Verdade, Justiça e Morte ao Capitalismo. É um Superman alinhado com a doutrina soviética, né? Socialista, enfim. Vamos lá. Aqui tem os autores, cores, tradução, letras, edição brasileira, edição original, capa, enfim. O roteiro, Panini, a editora. Aqui, pessoal, essa foto emblemática, né? Ele lá sobre o símbolo da foice e do martelo, capítulo 1, Amanhecer. A arte, pessoal, quando eu falo que hoje eu sou seletivo, é devido à arte, né? Confesso que algumas HQs de hoje em dia a arte não me atrai muito, como as dos anos 80, 90, que era, na minha opinião, infinitamente melhor. Então, por exemplo, vocês podem ver, pessoal, nessa parte aqui, ele segurando ali a bandeira, né? A qual foi o martelo, o símbolo do socialismo, o comunismo, enfim. E aqui é noticiado que agora os soviéticos têm uma arma viva, né? E os americanos ali demonstrando preocupação, né? Já que, como eu disse, a história se passa em plena Guerra Fria. Esse, pessoal, Lex Luthor, que vocês estão vendo aqui com um caderno de bolso, né? Parece um médico aqui, mas é o Lex Luthor. Ó, aqui, pessoal, Superman sendo homenageado lá na Rússia, na União Soviética, né? Ó, você pode ver que o cenário é bem, né? Deixa eu mostrar aqui. O cenário bem aquele estilo soviético dos anos 80. Estou colocando algumas partes, tá, pessoal? Não vou falar da HQ toda. Vocês vão se deparar, pessoal, com essa figura aqui, que já tem um uniforme parecido com aquele que nós conhecemos, que nós conhecemos lá dos anos 80, 90, do cinema, dos quadrinhos, do filme. Só que aqui, pessoal, esse que está com o uniforme aqui, vamos colocar assim, o original, ele foi uma criação do Pentágono, mais especificamente do Luthor, para fazer frente à arma soviética, que no caso era o Superman. Há um embate entre eles, né? Enfim. Aqui, pessoal, vocês podem ver essa imagem,
Aqui ele, com uma figura de uma amazona. Aqui, pessoal, na história, as amazonas são alinhadas, ou alinhada, né, com a doutrina soviética, socialista. E aqui você percebe, pessoal, que na parte de cima, ele mesmo, o morcego, o Batman, que neste caso, lá, é oposição ao governo soviético e prega contra o símbolo, né, chamado Superman. Há uma parte aqui, pessoal, interessante. Aqui, essa imagem, vocês percebem que parece daquela HQ antiga, o Cavaleiro das Trevas, né? Aqui é o Batman, olha lá o rebelde Batman, né? Dando soco no Superman. Ele consegue, pessoal, só um pequeno spoiler, tá? Ele consegue atrair o Superman para uma emboscada e ele consegue reproduzir o sol vermelho, os raios do sol vermelho de Krypton, que deixa o Superman como um homem comum, sem poderes. A HQ, pessoal, de modo geral, é legal. Eu gostei, a arte também. Algumas partes ela não entra em detalhes. Por exemplo, aqui o Batman nessa armadilha ele captura a Mulher Maravilha, né? Mas não explica como. Aqui Luthor, Lex Luthor, já aqui um pouco mais envelhecido, ele já confabulando, né? A obsessão dele não podia ser diferente. Ele diz derrotar o alienígena, que no caso é o Superman soviético. Se na história original, pessoal, eles vivem no mesmo território e havia rivalidade, imagina agora em Guerra Fria, o Luthor americano e o Superman soviético. Ou seja, a rivalidade só se acirrou mais ainda. Vocês percebem aqui, pessoal, um pouco de verde nessa parte? Sim, há um personagem, para quem lembrou de Lanterna Verde, há uma outra preparação no Pentágono nesse sentido, né, de um ser com um anel que pode fazer algo miraculoso, tudo para enfrentar a arma soviética Superman. Aqui, pessoal, esse também que vocês estão vendo aqui é Brainiac. Na história ele tem um papel diferente daquele que nós conhecemos no original. Como eu disse, se passa numa realidade diferente, uma realidade alternativa essa história. E no final, pessoal, tá? Tem essa participação do Luthor tem um desfecho curioso no final. Não vou falar para que vocês possam ler, né, e ver. E aqui mostra o exato momento onde a nave vinda de Krypton cai, né? Aqui na parte de cima, lá, Ucrânia, Rússia, 1938. Aqui onde estou apontando meu dedo. Então é isso, pessoal. Tá? É um Superman diferente, né? Como aquele que a gente conheceu, que eu conheci, né? Dos anos 80, 90. É uma história... parece um pouco aquela que o Vigias falava, né? Da Marvel. O que aconteceria se... É como se fosse assim. O que aconteceria se a nave do Superman não caísse nos Estados Unidos, mas sim na União Soviética. Então está aqui, pessoal. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem. Muito obrigado e até a próxima.